Fala meu amigo, fala minha amiga, simbora! Vamos estudar agora a abordagem contingencial da administração. Mais uma teoria, Marcelo, mais uma teoria, mas a gente vai vencer. E essa abordagem ela é bem tranquilinha, é a abordagem do depende. A abordagem contingencial da administração é uma das abordagens mais recentes da administração. É quando a administração percebe que tudo está no contexto. A gente não consegue fazer uma receita de bolo para os negócios. Fique rico em 5 passos, sabe esse tipo de coisa? Isso não funciona. Tá? Essa é a ideia da abordagem contingencial. O papel do administrador, então, vai depender muito do contexto. A principal capacidade que o administrador deve ter é a chamada visão de contingência. É ele saber analisar o que está no ambiente, as circunstâncias do ambiente e aí sim traçar maneiras para se adaptar e resolver problemas a partir desse contexto, dessas circunstâncias. Então, a essência da abordagem contingencial é essa, é entender o contexto, é entender o ambiente. Perfeito? Então vamos lá, vamos por partes. Começando do começo, né? A abordagem contingencial foi formulada a partir dos estudos de Dill, Burns, Stalker, Chandler, né? Essa galera toda aqui, entre outros. A ideia básica dessa abordagem é que não se alcança a eficácia organizacional seguindo um único e exclusivo modelo organizacional. Deve-se buscar um modelo apropriado para cada situação, de acordo com a interface com o ambiente externo. Assim, a ênfase está no ambiente. É você entender o contexto, você entender o ambiente. Esse é o conceito de contingência, inclusive, né? O que é contingência? Significa algo incerto, eventual, que pode acontecer ou não, dependendo das circunstâncias. Então, contingência é isso, pode ou não acontecer, tudo depende. A abordagem contingencial grava isso, tudo depende. O papel do administrador, então, é ter a visão de contingência, que é a capacidade de resolver problemas por ser capaz de identificar as contingências-chave. Ou seja, quais, dentro do contexto aqui da minha empresa, vamos imaginar aqui, você como dono de um cursinho de concursos, poxa, colocar mais dinheiro nesse momento, né? Contratar mais professores, investir mais em marketing ou retrair um pouco, né? O que fazer nesse momento? Pois bem, um bom administrador vai ter essa visão de contingência. Poxa, qual é o cenário hoje? É de expansão dos concursos? Será que vai ter concursos? Tá? Quais os concursos vão sair? Quais os professores que eu tenho que contratar? Quais são as principais disciplinas? Né? Então é isso que é a visão de contingência. É o administrador ser capaz de identificar dentro de um contexto específico, dentro de um ambiente específico, quais são as contingências-chave, quais são as circunstâncias mais importantes daquele negócio dele. E aí, a partir disso, conseguir resolver os problemas. Então, a abordagem contingencial traz essa ideia, né, de que tudo depende e o bom administrador é aquele que tem visão de contingência. Perfeito? Perfeito. E aí, gente, o que mais? A abordagem de contingência, a abordagem contingencial, ela também trouxe aí alguns conceitos importantes que a gente acaba estudando em vários momentos da administração. E um desses conceitos é o conceito de integração e de diferenciação, tá? Seguinte, vamos entender um ponto, né? O que aconteceu aqui na abordagem contingencial? O Lawrence e o Lorsch, que são dois autores importantes, né? Eles fizeram um estudo. Fizeram um estudo avaliando várias organizações, várias organizações. E eles perceberam que quando você olhava para a estrutura da organização, ia ter problemas e sempre as origens iam recair em dois problemas principais. Ou era um problema de diferenciação, ou era um problema de integração. O que é um problema de diferenciação? Você não tinha uma boa divisão do trabalho. Você tinha pessoas fazendo muitas atividades, por exemplo, né? As pessoas com pouca especialização no trabalho, porque elas tinham muitas frentes. Aí seria um problema de diferenciação. Ou você tinha um problema de integração. Você até separava muito bem as atividades, só que essas pessoas não trabalhavam de maneira coordenada, nos mesmos sentidos, às vezes tomavam decisões antagônicas, né? Então, de uma maneira um pouco mais prática, né? Um problema de integração. Imagine que você tem uma empresa, de novo, né?
Uma sorveteria, eu gosto de sorvete, né? Então meus exemplos normalmente envolvem sorveteria. Então imagine que você tem uma sorveteria, né? E aí o setor de vendas, de marketing da sua sorveteria lá no Instagram falou, olha, eu vou bombar aqui, vou fazer um meme viral da nossa sorveteria. E aí lançou um meme viral, uma super campanha, fazendo todo mundo comparecer em determinada data ali para a sorveteria, porque ia ter um desconto, ia ter um convidado especial na sorveteria. Fez um mega evento para a sorveteria naquele dia. Mas imagina que não coordenou, não combinou certinho com o setor de produção da sorveteria, né? Aumenta a produção, não teve esse diálogo. O que pode acontecer, gente? Pode acontecer de lotar a sorveteria e faltar sorvete. Esse é um problema de integração. Faltou coordenação entre setores. Então, o que esses autores identificaram? Olha, na hora de montar a estrutura organizacional, é muito comum você ter problemas ou de diferenciação, porque você não dividiu bem o trabalho, ou um problema de integração. Então essa conclusão, ela surgiu dentro dos estudos da abordagem contingencial, tá? Então o que é a diferenciação? Esse conceito corresponde ao processo de divisão dos trabalhos que ocorre nas organizações. Cada subsistema reage somente àquela parte do ambiente que é relevante para sua tarefa especializada. Ocorre que essa relação isolada pode afetar negativamente outro subsistema, e com isso diminuir a eficácia da organização como um todo, né? Então, às vezes o fato de um departamento, um setor olhar só para o seu próprio umbigo, né, vai afetar a organização como um todo. Esse é um problema de diferenciação. Integração corresponde ao processo oposto da diferenciação e decorre das pressões vindas do ambiente no sentido de obter unidade de esforços e coordenação entre vários subsistemas. Quanto maior o grau de diferenciação, maior a necessidade de integração entre os sistemas. Então, basicamente, o que ele está dizendo, quanto mais você especializar as pessoas, você dividir mais o trabalho, maior vai ser a necessidade de você fazer elas trabalharem em conjunto, de maneira coordenada, evitar que você tenha decisões aí muito díspares, né? Inclusive, gente, quando você entende essa ideia, muitos pontos da disciplina se tornam intuitivos, né? Quando você estuda, por exemplo, tá, assunto de centralização e descentralização, aí você vai ver que uma das desvantagens da descentralização é você ter um maior esforço gerencial de coordenação. Uma desvantagem da descentralização é isso, né? É também uma possibilidade de você ter decisões contraditórias, né? São desvantagens. Uma forma de você estudar esse conteúdo é decorando, né? E outra forma é você entendendo isso, né? O que ele está dizendo, quando o Kevenato e os outros autores dizem que uma desvantagem da descentralização é você exigir um maior esforço de coordenação. É exatamente isso aqui que a gente está estudando na abordagem contingencial. Quando você permite que mais pessoas decidam, né? Você está descentralizando. Isso é descentralizar. Você permitir que mais pessoas decidam. Perfeito? Perfeito. Só que quando você faz isso, você está fazendo um trabalho de diferenciação. Você está deixando as pessoas com mais possibilidade de decidir. Então vai ter mais pessoas decidindo. E aí você vai ter que ter um esforço maior de integração, que é esse processo de coordenar. Galera, vamos tomar decisões aqui coerentes, decisões que não são antagônicas, tá? Então é isso, né? Por isso que eu digo, quando a gente está estudando TGA, a gente está estudando vários pontos da disciplina, né? A gente está falando aqui sobre integração e diferenciação, mas entender essa ideia te faz entender centralização, te faz entender descentralização. Perfeito? Então vamos lá. O Lawrence e o estabeleceram ainda 3 aspectos básicos da teoria de contingência. A organização possui natureza sistêmica, ou seja, é um sistema aberto, né? Isso já é compartilhado dentro da teoria de sistemas. Existe uma íntima relação entre as variáveis ambientais e as características da organização. As características ambientais são independentes, enquanto as características organizacionais são variáveis dependentes. Então, basicamente, o papel da organização é o quê? É se adequar ao ambiente. Basicamente, isso que ele está dizendo. O ambiente está posto, gente. Você não vai conseguir mexer no mercado. O mercado está posto, né? Ele é uma confluência de vários fatores que não estão sob seu controle. Então, seu papel como administrador de uma empresa é fazer a sua empresa se adaptar ao ambiente no qual ela atua. Essa é a ideia aqui. Ainda nos trabalhos da abordagem contingencial, a gente
traz os conceitos de organizações mecanicistas e organizações orgânicas, tá? Esse modelo, ele parte dos trabalhos do Burns e Stoker, que são autores ingleses, que eles fizeram o seguinte, eles tiveram assim, ó, eles foram lá na Inglaterra e mapearam várias empresas lá na Inglaterra e perceberam que tinham empresas que adotavam uma estrutura organizacional de um jeito mais formalizada, com mais regras, mais procedimentos, e tinham organizações que tinham uma estrutura organizacional mais flexível, sem tantas regras, sem tantos protocolos, tá? Grupos de trabalho mais temporários, então tinha outras características. E aí o que eles fizeram? Ó, a estrutura organizacional ela pode assumir diferentes nuances dentro de uma escala. Eles criaram uma escala em que a gente tem dois extremos, um modelo organizacional mais regrado, mais fechadinho, muita norma, muito regulamento, muito procedimento, que eles chamaram de modelo mecanicista, e o outro extremo seria um modelo mais orgânico, que seria mais fluido, mais sem tantas regras, com grupos mais temporários. Então, o Burns e Stokes eles fizeram isso. Eles criaram uma espécie de escala em que a gente tem organizações, de um lado, mecanicista e na outra ponta, organizações mais orgânicas, né? Então, foram termos que eles criaram para descrever os projetos de organização utilizados na Inglaterra, tá? E são conceitos que aparecem em provas, né? O que é uma organização mecanicista? O que é uma organização orgânica, né? Então, você tem que ter em mente, tá? Uma organização mecanicista é uma organização com muitas regras, muitos procedimentos, né? Como máquinas e uma clara hierarquia de autoridade. Além disso, essas organizações são altamente formalizadas, possuem muitos manuais, muitos procedimentos escritos e têm uma centralização, ou seja, a tomada de decisão é concentrada na alta administração. Então, falou em organização mecanicista, você vai pensar aí numa indústria com muito regulamento, muito protocolo, tem procedimento operacional padrão para tudo manualizado, tudo muito formalizado. As decisões todas tomadas aí no alto nível hierárquico, tá? Então pensa realmente uma máquina, tudo muito padronizado, tudo muito fechado. A organização orgânica é o outro extremo, é tudo muito frouxo, tudo muito fluido, pouca regra, pouco regulamento, tudo é decidido ali na informalidade. Basicamente é essa ideia, ó. Uma organização orgânica é solta, de fluxo livre e adaptativa. As normas e regulamentos, em muitos casos, não estão escritos, ou se estavam, eram aplicados com flexibilidade. A hierarquia de autoridade é solta, confusa e as decisões são descentralizadas. Então, o modelo orgânico ele é mais comum em segmentos econômicos de inovação, de criatividade, né? Aí você vai falar em desenvolvimento de software, desenvolvimento de jogos, né? São segmentos econômicos que exigem, de certa forma, uma estrutura organizacional mais fluida, tá bom? Então, são modelos mais orgânicos, perfeito? E o que você tem que lembrar? As características, ó. Organizações orgânicas têm uma estrutura mais descentralizada, um trabalho em equipe mais colaborativo, poucas regras, é um ambiente mais informal, os papéis são mais fluidos, a comunicação é mais horizontal, ou seja, entre departamentos, né? Organizações mecânicas, é uma estrutura mais centralizada, muito rígida, foco na autoridade, muitas regras, tarefas mais especializadas e a comunicação é mais vertical, ou seja, parte aí do subordinado para o chefe e do chefe para o subordinado. É essa a ideia aqui, tá? Por fim, gente, teoria contingencial, ela apresenta aí o conceito de homem complexo, né? Homem complexo. O que é o homem complexo? É um homem com um sistema complexo constituído de valores, percepções, características pessoais e necessidades. Enquanto sistema, o homem complexo busca manter seu equilíbrio interno diante das demandas feitas pelas forças externas do ambiente. O homem é um ser transacional, ele não se limita a receber insumos do ambiente, mas também reage e adota uma posição proativa, antecipando-se e provocando mudanças no ambiente. O homem complexo tem um comportamento direcionado aos seus objetivos e ele se ajusta ao longo do tempo. Então, o que você tem que lembrar? Abordagem contingencial é homem complexo é homem transacional, ou seja, ele interage, ele busca fazer transações com o ambiente e ele vai se moldando, ele vai se ajustando de acordo com os insumos, com os resultados
que o ambiente dá. Né? É o que a gente faz, né? Quando, é como concurseiro, né? A gente está estudando aqui, está estudando bonitinho. Né? Teve uma reprovação, putz, tenho que mudar alguma coisa. Estava estudando de um jeito, vou tentar esse outro material, esse outro professor. Então, a partir de uma resposta do ambiente, que o ambiente nos dá, a gente vai, ajusta o nosso comportamento. Isso é uma característica do homem complexo, tá? É essa ideia aqui, vamos fazer questões, né? Vamos fazer questões, ó. ênfase em normas e procedimentos, redução da amplitude de controle e centralização na tomada de decisão são características de organizações orgânicas. Não, gente, ó, norma, regulamento não é organização orgânica, é organização mecanicista, né? Mecanicista. Perfeito? Então, gabarito errado. Próxima questão. Eita, essa aqui é grandona, né? Determinado prefeito municipal editou o decreto com a seguinte redação: o prefeito do município, no uso de suas atribuições legais, considerando a necessidade de tornar a gestão pública mais profissional e eficiente, considerando os desafios locais e regionais enfrentados pela prefeitura com o perfil sociodemográfico da população, a distribuição de renda, as demandas dos cidadãos e o contexto climático, decreta: fica criado no âmbito da prefeitura o Gabinete de Governança Corporativa, responsável por implementar um programa de melhoria contínua e profissionalização da gestão pública. O Gabinete de Governança Corporativa tem como objetivo promover a adoção de práticas de gestão visando aprimorar a eficiência, a transparência e a qualidade dos serviços prestados pela Prefeitura. O Gabinete de Governança será composto por profissionais capacitados com formação e experiência profissionais comprovadas, designadas pelo Prefeito Municipal. Esse decreto entra em vigor na data da publicação. Considerando o decreto hipotético apresentado, julgue o item a seguir. O decreto reflete a adoção de uma abordagem de gestão que se alinha à abordagem contingencialista da administração, uma vez que são consideradas questões como desafios locais e regionais enfrentados pela prefeitura. Gente, questão enorme, mas só apresentou a ideia central da abordagem contingencialista. É que tudo depende do contexto, né? Isso está de acordo com a abordagem contingencialista e está realmente no trecho do decreto. Ele diz, considerando os desafios locais, regionais enfrentados. Então, é uma abordagem contingencialista, né? Você está considerando o ambiente, o contexto. Então, gabarito certo. Próxima questão. Segundo a abordagem contingencial, inexiste relação funcional entre as condições do ambiente e as técnicas administrativas apropriadas ao alcance eficaz dos objetivos da organização. Inexiste um absurdo, né? Por quê? Porque a abordagem contingencial, ela propõe, na verdade, isso, que tudo depende do ambiente. Então, existe uma relação funcional entre as condições do ambiente e as técnicas administrativas, aquilo que deve ser feito pelo administrador. Então, isso aqui está errado. Visão de contingência se refere à premissa de que a capacidade de resolução de problemas organizacionais está relacionada à habilidade do gestor em identificar contingência-chave, né? Apresentou corretamente o conceito de visão de contingência, gabarito certo. Flexibilidade organizacional e capacidade de ajustamento da organização ambiente são pressupostos da teoria estruturalista. Não, gente, flexibilidade organizacional, né? Capacidade de se ajustar ao ambiente é teoria contingencial, é a essência, né, da teoria contingencial. Gabarito errado. Então, assim, vencemos mais uma teoria. E o que eu quero que você domine até esse momento? Gente, conceito de contingência, conceito de visão de contingência, pressuposto básico da abordagem contingencial, que é o quê? Capacidade da organização se adequar, se ajustar ao ambiente, né? Esse é o papel da administração, né? É identificar a visão, as contingências-chave e adaptar a organização de acordo com essas contingências. Diferenciar os conceitos de diferenciação e integração e diferenciar organizações mecânicas de organizações orgânicas. Ufa! Vencemos então a abordagem contingencial, vencemos essa danada aí, porque é um conteúdo bastante extenso. Espero que você tenha gostado da aula. Para mim, sempre um grande prazer, uma grande honra fazer parte da sua jornada até a aprovação. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!